muito feliz de ter colocado a Câmara hoje num patamar muito distinto daquele que eu entrei. E quem discorda disso desconhece a própria capital. Não estou na vida pública porque eu preciso de um salário. E políticos não deveriam viver da política. Não farei parte desta administração. E eu não sou desses que não respeito o resultado da urna. Gabriel Azevedo volta ao cenário político como um candidato em 2028? Quero aqui, em primeira mão, dar uma notícia muito positiva. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. E o Café com Política de hoje tem o prazer de receber o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. Gabriel, seja muito bem-vindo mais uma vez, prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios. E claro, né, vamos encerrar essa participação. O senhor até comentava aqui nos bastidores, né, a última entrevista como presidente ainda. Sensação é de alívio? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Flávio, bom dia, Thalita, bom dia para você que está acompanhando aqui o Café com Política. Mais do que alívio é realização. Eu acho que, aliás, eu tenho certeza que para qualquer pessoa que promete terminar um período na vida dela em que ela cumpre tudo que estava prometido, é muito satisfatório. Então, estou muito feliz de, nos próximos dias, deixar a presidência da Câmara Municipal de um jeito muito diferente que eu encontrei 8 anos atrás. Para muita gente que não tenha, talvez, a memória do que era a Câmara Municipal há 8 anos, eu cheguei num ambiente, Thalita, em que o presidente saiu preso. Os escândalos de corrupção eram as únicas notícias sobre a Câmara Municipal. No pacote e na gaveta da Câmara Municipal havia mais de 7.000 proposições tramitando. Projeto de lei, proposta de emenda à lei orgânica, 7.000. E nós estamos falando de um ambiente em que as pessoas não sabiam o que acontecia ali dentro. Então, eu sou eleito em 2016 com um conjunto de propostas para renovar aquele espaço, falando de coragem, de coerência, de caráter, prometendo 31 ideias para a cidade, e ver o que foi acontecendo ao longo desses 8 anos, para mim é muito satisfatório. Vamos comparar. 7.000 proposições nas gavetas. Eu vou sair agora da presidência com cerca de 5 dezenas. 50 comparada com 7.000. E claro, não dá para zerar porque os vereadores vão sempre protocolando outras proposições. Mas isso é muito diferente. Nos meus primeiros 4 anos enquanto vereador, 90% de tudo que foi votado ali na Câmara Municipal representava um projeto inconstitucional. O que quer dizer isso? Era em desconformidade com a Constituição. Portanto, no final das contas, ia ser aprovado em primeiro turno, em segundo turno, o prefeito ia vetar e o veto seria mantido. Ou seja, perda de tempo e de dinheiro. Nós estamos falando de 90%. 9 a cada 10 projetos inconstitucionais. Isso acabou praticamente na Câmara. Hoje, o que chega no plenário passou por uma comissão de legislação e justiça que, ao contrário daquela época, filtra os projetos. Corrupção, zero. Estou saindo de mão limpa, de alma lavada e muito feliz de ter colocado a Câmara hoje num patamar muito distinto daquele que eu entrei. Quando você olha para essa Câmara que vai continuar e a que vai ser formada a partir do dia 1º de janeiro de 2025, te dá um alívio também saber que Belo Horizonte vai estar na mão destas pessoas, desses vereadores? A Câmara Municipal de Belo Horizonte é a cara da cidade. E quem discorda disso desconhece a própria capital. Não caminha pelos 487 bairros. Vendo o perfil dos 41 eleitos, eu consigo compreender uma parcela da população que é mais preocupada com o aspecto da fiscalização da Câmara Municipal, ou seja, quer vereadores que vejam com lupa as contas da prefeitura. Eu consigo ver também vereadores que são representantes locais de uma característica mais distrital, sobretudo de parcelas de Belo Horizonte que carecem muito de serviços, de infraestrutura, e eleger um vereador regional representa para essas pessoas alguém que vai estar cobrando muito do executivo, do poder executivo, da prefeitura, uma participação mais local. Eu consigo ver também um debate mais voltado a ideologias, num sentido mais liberal, num sentido mais socialista, ou seja, que vão levar para o parlamento um ideário. Isso também está ali. Tudo isso está na sociedade e está representado. Eu espero muito e desejo, porque sou cidadão,
votei para vereador, digitei o número da minha colega Loide Gonçalves. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, ela passa a ser a minha representante, vereadora mais votada do Movimento Democrático Brasileiro, e recomendo que os cidadãos façam exatamente como eu. Vou acompanhar o perfil dela nas mídias sociais, vou ver como ela está votando, vou ver como é que ela está participando, porque hoje em dia é muito tranquilo fazer isso. Quando eu cheguei em 2017, eu de alguma maneira inovava, porque era um dos poucos que tinha um perfil em Instagram, em Twitter, na época, Twitter agora o X, o X, e de certa maneira influenciei todos os colegas a fazer isso também, porque a sociedade começou a cobrar, mas era difícil acompanhar. Tanto que na época eu criei um aplicativo chamado Meu Vereador, em que as pessoas viam em tempo real o que estava sendo votado e podiam inclusive influenciar meu voto. Então eu recomendo que a cidade acompanhe a Câmara Municipal, porque nós teremos temas muito importantes. Eu destaco 2. Na próxima legislatura vai ser discutido em conferência, ou seja, primeiro com a sociedade, um outro plano diretor, e depois isso vai para a Câmara Municipal. O que é plano diretor, cidadão? Você sabe? Como isso vai impactar seu bairro, sua vida? Vai poder construir, não vai poder construir? Isso altera a mobilidade, o deslocamento, a capacidade de desenvolvimento econômico do município? Como é que o seu representante vai votar? E outra, se o seu candidato não ganhou, perceba que o Brasil vive um sistema representativo partidário, proporcional. Então, se você não anulou e não votou em branco, ou não votou num candidato cujo partido não atingiu o mínimo, alguém está te representando lá. Seu voto ajudou algum vereador a ser eleito. E, vereador, esse ano também o senhor participou das eleições municipais, foi candidato e tem um saldo a retirar disso, né? Uma lição que se aprende sempre que se disputa uma eleição. Eu quero saber o que o senhor pensa do resultado das eleições, se a campanha transcorreu dentro daquilo que o senhor esperava e os planos de Gabriel Azevedo para daqui 2 anos. O senhor também se coloca como nome palpável para alguma disputa em nível estadual, federal? Eu estou aqui no estúdio, pessoal, acompanhado do meu amigo, meu irmão, Paulo Brant, que foi vice-governador de Minas Gerais e que esteve comigo na chapa para a prefeitura. Desde que a campanha terminou, nós já nos encontramos muitas vezes, porque, como eu disse tantas outras, ele é meu amigo e era uma chapa de verdade, que gosta de Belo Horizonte de verdade. E nós dois desenvolvemos para a cidade um projeto com ideias que buscavam a solução dos problemas. Primeira lição, portanto, que eu tiro da campanha é que falar com amor da cidade que a gente ama dá voto, sim. A gente não precisa se escravizar em relação à política, que virou um completo espetáculo, que esquece as cidades e fica focada só em Brasília, só numa briga ideológica. Não, vamos falar de trânsito, vamos falar de construção civil, de empregabilidade, da saúde nos hospitais. Tem muita gente atenta a isso. Não foi o suficiente, nós obtivemos 10,55% dos votos, mas como você mesmo disse, contar com o apoio e com o voto de 133.728 belo-horizontinos não é pouca coisa. E aí vem um segundo momento, o tempo conta bastante. Muita gente falava, poxa, você é presidente da Câmara, é conhecido, e eu dizia, não sou. Até porque as pessoas não prestam atenção na Câmara Municipal. Até a última semana, o meu grande desafio era me tornar mais conhecido pela cidade. Eu diria que após o último debate e após a eleição, mesmo aqueles e aquelas que não votaram em mim, passaram a me conhecer. Sim. Então, mais do que o próprio saldo de votos, a gente sai com uma publicidade, com um conhecimento e com uma imagem que eu considero que foi muito positiva. Há defeitos, há muito a ser corrigido, e aí vem a terceira lição. Eu tenho pela frente 4 anos para conhecer a nossa cidade mais, para estudar Belo Horizonte mais, para me tornar ainda mais conhecido e mais próximo dos bairros da cidade. E isso eu vou fazer. Então, quais são os planos? Primeiro, eu preciso mostrar para meus concidadãos que política não é profissão. Não estou na vida pública porque eu preciso de um salário. Eu estou por devoção, por paixão. Então, retirado o resultado eleitoral, pelos próximos 4 anos eu vou fazer o que eu sempre fiz, trabalhar com você, cidadão, que está me ouvindo aí no trânsito, indo trabalhar, eu obviamente vou trabalhar. Então, primeiro ponto, eu tenho um estabelecimento, um bar ali na Afonso Pena, você está convidadíssimo, viu? Você também. E ontem eu estava lá,
fechando conta, vendo a questão dos funcionários, o estoque, servindo os clientes. Então vou continuar com esse meu bar. E quero abrir mais 2 estabelecimentos, não vou dar muitos detalhes não, mas que gerem experiências para a cidade e que sejam em locais que requalifiquem Belo Horizonte. Então vou abrir mais negócios. Segundo ponto, quero aqui em primeira mão dar uma notícia muito positiva. Eu já disse, né, que nunca parei de estudar. São 38 anos estudando sem parar. E eu acabo de ser aprovado no doutorado em Direito Ambiental da Faculdade Dom Helder Câmara. Estou muito feliz com isso. Pretendo que a minha tese fale muito sobre cidade e sustentabilidade. Quero criar verdadeiramente uma tese sobre o que são essas cidades sustentáveis no Brasil. Para ao final a gente ter um conjunto de itens e de uma lista que falam, essa daqui está indo nessa direção, porque o conceito ainda é... Confuso, né? Não vou dizer confuso, mas cheio de particularidades, cada um pensa uma coisa. Então, existe um conceito sobre o que é uma cidade sustentável? Bom, e nessa mesma instituição, eu vou presidir um instituto sobre cidade e sustentabilidade. Então, isso já está encaminhado. Além de lá, eu sou muito feliz por participar desde o ano passado como professor da UniBH, onde eu sigo lecionando Direito e vou também ingressar para a Faculdade de Arquitetura e vou lá desenvolver uma pós em cidades e muito baseado no mestrado que eu fiz na London School of Economics, porque é muito importante a gente ensinar e compartilhar conhecimento sobre cidades. Fui convidado pelo MDB para presidir aqui em Minas Gerais a Fundação Ulisses Guimarães e vou ter um papel importante na ajuda e no preparo de muitos e muitos vereadores e prefeitos eleitos por Minas Gerais. Então, devo dizer que a minha participação vai extrapolar um pouquinho a capital de um jeito partidário. Até porque eu tenho que ajudar a construir a campanha do meu amigo Paulo Brant, que vai ser candidato a deputado federal, o meu candidato a deputado federal. O seu mês de 2026 não está no meio na disputa, não. Eu ia falar isso. Primeiro, parabenizar, né? Pela aprovação. Obrigado. Viu, obrigado. Vereador? Parabéns Doutorado dá trabalho, hein, gente? Doutorado dá trabalho. Trabalho mesmo. E não foge do tema que o senhor, e para quem te entrevista há tantos anos como eu, né? E o Flávio está tendo a oportunidade aqui hoje. O senhor sempre fala de fato sobre esse assunto e mantém essa linha aí há muitos anos. Mas aí eu vou voltar nessa pergunta. Então, em 2026, a gente não tem Gabriel Azevedo na disputa. Temos um apoio específico a Paulo Brant, que está aqui com a gente no estúdio acompanhando a nossa entrevista. Gabriel Azevedo volta ao cenário político como um candidato em 2028? O MDB, através do nosso presidente Baleia Rossi, já me cobrou participação. Teve aqui na semana passada e disse, né, que gostaria muito de me ver nas urnas. Eu devo confessar que já recebi convites para ser inclusive candidato a vice-governador, a senador, e eu insisto, eu estou na política sobretudo por Belo Horizonte. Eu atuarei em 2026 pensando em Belo Horizonte. Então fica aqui essa certeza, meu compromisso é com a nossa cidade. O senhor falou aí de convites e de planos futuros, mas nos bastidores havia ali uma expectativa e alguma conversa ou outra sobre uma possibilidade de Gabriel Azevedo na Prefeitura de Belo Horizonte. Isso surgiu de verdade? Surgiu. As pessoas falaram muito abertamente comigo sobre isso. Vocês sabem que eu tenho amigos que estão na prefeitura, amigos que fazem parte deste governo que foi eleito, com o Fuad Noman e o Álvaro Damião, mas eu quero aqui salientar pro Jornal Tempo, onde eu nunca menti e sempre fui muito transparente, e para os meus amigos que fazem parte do governo eleito. Outra lição que é muito importante é respeitar o resultado das urnas. Eu tive 10,55% dos votos, mas isso não foi suficiente para que eu fosse para o segundo turno e fosse vitorioso. Ao povo, eu devo o respeito da coerência. O governo formado vai ser formado com quem foi eleito. Eu quero deixar aqui bem sublinhado, não farei parte desta administração. De um jeito categórico. Por quê? Porque eu serei candidato a prefeito em 2028. Ponto. E eu não sou desses que não respeita o resultado da urna e já está querendo correr para compor um governo eleito. Você veja que tinha aí nessa disputa que nós participamos, gente que criticou o prefeito e o governo à exaustão. Para no dia seguinte já está declarando apoio e para no mês seguinte já está querendo compor o governo. O que o eleitor acha desse tipo de postura? Eu
não considero coerente. Aliás, eu sempre disse isso nos debates que eu participei aqui como prefeito. Tem gente que está aqui debatendo que até ontem compunha o governo e de repente ficou tudo errado? Não. Então, eu vou ser um cidadão participativo. Nós teremos, por exemplo, conferências urbanas para discutir o plano diretor. Eu estarei lá como cidadão. Porque é preciso mostrar para nossa gente que é importante fazer parte da vida pública sem ter um mandato. Enquanto presidente da Câmara, eu fiz de tudo para abrir os nossos portões nesse sentido. Inaugurei um restaurante popular, comida a R$3 e de graça para quem está na rua. Isso é uma maneira de trazer o povo para discussões. Galeria de arte aberta com criança participando o tempo inteiro. Parlamento Jovem, Câmara Mirim, Câmara EJA, para trazer as pessoas para aprenderem. Primeira vez desde a redemocratização, nessa presidência, que surgem leis de iniciativa popular aprovadas na Câmara Municipal pela categoria dos professores. Mais do que isso, criamos um compliance para mostrar que lá não tem corrupção. As emendas parlamentares dos nossos vereadores aqui contam com muita participação da população e vejam bem, a metade é destinada para os hospitais. Tem um recorde de recurso indo para o Hospital Evangélico, o Hospital da Baleia. Isso muito vai trazendo a população para a nossa participação. E, sobretudo, eu estou aqui com a revista da Câmara Municipal, primeira vez que nós temos essa publicação, e na capa está algo que eu me orgulho muito. Quem passa ali na Avenida dos Andradas 3100 vê uma praça e não mais grades. E praça é uma maneira de convidar. Então, fica esse meu convite para as pessoas refletirem que políticos não deveriam viver da política, mas viver para a política. Ela não é profissão, ela é devoção, ela é sacerdócio. E tem uma questão da política que o senhor disse que me chama muita atenção, da sua escolha de fazer parte do MDB. Porque o partido, o MDB, tem uma característica, pelo menos na minha leitura, que pode ser uma das várias leituras que se tem sobre o MDB, que é um partido muito participativo, né? Que compõe muitos governos, que está sempre, de uma maneira ou de outra, o MDB está sempre disputando algo, está sempre debatendo algo. Foi isso que te levou ao MDB? E a minha pergunta também é a seguinte, né? Que a gente teve a filiação também do Paulo Brandt. O senhor pretende levar mais pessoas para lá? E o que tem te chamado tanta atenção no partido, se o MDB tem essa característica que faz parte com o Gabriel Azevedo? Sabe que eu sempre defendi e sigo defendendo candidaturas independentes. Ou seja, as pessoas deveriam, como em outras democracias isso também acontece, poder se candidatar sem necessariamente ser filiado a um partido. Sobretudo nas cidades. Quando você pensa no interior de Minas Gerais, num município com 1.000 habitantes, ter que dividir as candidaturas a uma Câmara Municipal com 9 assentos em partidos que estão submetidos a uma lógica de Brasília não me parece muito funcional. Todavia, eu reconheço e sempre reconheci a importância dos partidos para o jogo democrático. E, sobretudo, do movimento democrático brasileiro, que surgiu há 60 anos como oposição ao regime ditatorial. Essa é uma história que eu valorizo. Porque se eu tivesse vivido no período da ditadura militar, eu certamente estaria ao lado do Ulisses, do Tancredo e jamais do lado da Arena. Essa é uma posição de coerência. Então, fui para o MDB buscando, neste momento que o Brasil vive, uma posição clara em refute, em oposição a quem deseja fazer disso daqui uma ditadura, e também porque o MDB me deu algo que eu valorizo pra caramba: liberdade. Nunca o meu telefone tocou aqui em Belo Horizonte para pedir um posicionamento, para falar você tem que votar assim, você tem que defender isso. O MDB é plural, como o Brasil é. Eu sou presidente do MDB de Belo Horizonte. Tá chegando o Paulo Brandt e sim, estão chegando outras pessoas, não só aqui na cidade, como no interior, que estão falando: Gabriel, estou indo para o MDB por você. Se você tá aí, eu tô chegando pra gente ajudar a construir o partido junto. Até porque o MDB em Minas pode e será maior. Nós temos 2 deputados federais, o Niltinho, nosso presidente, a quem sempre agradeço todo o apoio, e o Hercílio, que é o secretário-geral nacional do partido, e 2 deputados estaduais, Tadeuzinho, que tem a minha idade, 38 anos e preside a Assembleia, e o João, que é o líder do governo lá na Assembleia Legislativa. Pode aumentar e deve aumentar. Acho que essa bancada de deputados federais pode se ampliar, um deles vai ser o Paulo Brandt, a bancada de estaduais vai ampliar e eu vou ajudar muito nisso. Não vou ser nem candidato a deputado estadual, nem candidato a deputado federal, mas vou trabalhar muito para eleger o máximo desses que eu puder, de preferência pessoas comprometidas com Belo Horizonte, com Minas Gerais,
com a liberdade, com a democracia. Nós estamos conversando com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece muito bem, né, vereador? Belo Horizonte, quando você foi eleito, como era? Um lugar em que a Câmara Municipal só atrapalhava. Reforma administrativa aprovada na Câmara. Discordo, no entanto, enquanto presidente, meu papel é pautar. Se votasse, votaria contra. Desculpa, vereador. E a Belo Horizonte de hoje, quando você olha para o trabalho que o senhor teve? Tem uma Câmara que não desperdiça nem o tempo, nem o dinheiro das pessoas e que seguindo nesse caminho vai continuar exercendo um papel independente de poder legislativo. Candidatura a prefeito. Em 2028, pode ter certeza que o nome vai ser Gabriel e o número vai ser 15. Quem deve sentar na cadeira da presidência da Câmara? Alguém que consiga garantir a independência do poder legislativo e não tenha um chefe que não o povo. Nós conversamos com o vereador de Belo Horizonte, presidente da Câmara Municipal da capital mineira, até o dia 31 de dezembro de 2024. Presidente, vereador, muito obrigada, viu, pela parceria de sempre, por sempre conversar aqui com a FM O Tempo, e espero que o senhor volte por aqui para falar do MDB, para falar sobre a sua profissão enquanto professor, sobre o seu mestrado e enquanto doutorado, desculpe, e também sobre a sua pré-candidatura a prefeito de Belo Horizonte. A mais recente pré-candidatura. Posso fazer um agradecimento especial? Claro, por favor. A vocês, jornalistas do jornal O Tempo. Nesses 8 anos, foi uma parceria muito importante. Enquanto democrata e político, o papel do jornalismo é crucial no nosso regime democrático. E eu sou muito orgulhoso de ter sido um presidente que abriu o plenário da Câmara para os jornalistas, que agora podem entrar lá com liberdade total, e sempre respondeu um WhatsApp de todos vocês. E são dezenas de jornalistas nessa cidade me mandando WhatsApp o tempo inteiro. E sempre tentei ser uma fonte correta, honesta e que não brincava com a informação. Aqui no Jornal O Tempo, vocês não brincam com a informação. Vocês fazem jornalismo de excelência. E feliz é o leitor, o ouvinte, o espectador que conta com um time tão bom de serviço como vocês. Foram muitas vezes aqui no Café com Política, ainda serão outras. E que orgulho viver num estado, numa cidade que conta com o Jornal O Tempo e com a excelência do jornalismo que vocês fazem aqui. Obrigado. Obrigado você pelo elogio, e o nosso lema é o jornalismo profissional de qualidade e sempre com ética, e a gente vai continuar fazendo isso, viu, vereador?